Olá, pessoal. Mais uma vez, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês novamente e poder compartilhar com todos que têm me acompanhado, compartilhar a minha experiência junto a essa diversidade tipológica que habita entre as estrelas. Eu quero agradecer as pessoas que têm assistido os vídeos e que têm querido aprender baseado naquilo do qual eu fui ensinado e estou passando o ensinamento. Quero dizer para você que me ouve, que tem me acompanhado, ou até mesmo para você que não conhece ainda o meu trabalho e que está de alguma forma querendo se envolver nesse trabalho para a expansão da consciência. Eu aqui quero deixar novamente bem claro que eu não falo de religião, não falo de ufologia, porque isso, sinceramente, não é nada que seja do meu interesse. Eu não dou importância para os meios científicos, não dou importância para a opinião das pessoas. Como eu disse em vídeos anteriores, pouco importa a opinião das pessoas. Tanto que você que me ouve e que tem acompanhado, ou até mesmo que tem ouvido, mas tem ficado com o pé atrás, eu digo a você que a verdade absoluta, ela existe dentro do teu coração. E é baseado nesse motivo que agora eu quero me apresentar a você. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, moro atualmente na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, e sou da reserva do Exército Brasileiro, onde eu alcancei o meu posto de capitão. E a minha iniciação junto a essa tipologia alienígena que se encontra na constelação de Sírius, no planeta chamado Galamiak, onde eu tenho a minha mentora e mãe, a Gnachet, que da qual, junto aos seus reis, me concedeu o privilégio de poder ir em corpo físico até o planeta. E lá eu passei por uma transformação que começou de dentro para fora. E isso para mim foi muito e é muito maravilhoso, inclusive até os dias de hoje, onde eu ainda mantenho a minha conexão junto a essa civilização. A minha mentora, a Gnachet, quando eu estive em Galamiak e a conheci, levado pelas duas tipologias, que habita a constelação de Sirius B, onde me apresentou em Sirius A, no planeta Galamiak. Naquele dia, quando eu conheci a princesa Gnachet, quando eu passeei em toda a extensão do planeta Galamiak, quando eu fui nas oficinas onde são construídas as suas naves, os seus maquinários, quando eu fui em seus laboratórios e conheci extraordinários geneticistas, quando eu fui até os 25 tronos, quando eu fui na cidade central, quando eu experienciei tudo que experienciei, eu adotei como sendo a parte da minha história de vida. E de 2007 até o ano de 2016, eu apenas me comunicava somente com as pessoas próximas. Pessoas que buscavam em mim, de alguma forma, algum tipo de palavra de consolo, independente do seu problema. E a única palavra que eu podia dar a essas pessoas na época era ensinar a essas pessoas a intimidade com o universo interior, exterior, com a mãe natureza, com seus elementos, com a vida vegetal, com a vida animal, que das quais eu tenho falado até o dia de hoje e vou continuar falando até completar o ciclo de 1983 vídeos. E eu espero que dê tempo até 2036, então são 20 anos à frente.
Eu acredito que daqui 20 anos eu tenha completado os 1983 relatos que dos quais fazem parte da minha vida. E para mim, ter vivido e estar vivendo tudo que eu vivo junto a essa diversidade tipológica, para mim é o maior prêmio que do qual eu recebi na minha vida. Graças ao meu universo, eu sou uma pessoa resolvida financeiramente, não passo necessidade de nada, eu não adoeço, não tenho problemas financeiros, faço aquilo que quero, quando eu quero e do jeito que eu quero, porque me foi ensinado a lei do livre-arbítrio, a lei da atração, foi-me ensinado o caminho das possibilidades que vai além de qualquer conselho que do qual nós, como seres humanos, podemos escutar. E ali, junto a Guinachete, junto a Zamaniel, a Arnetoliel, a Mereconoabe, a Atilil e junto aos demais, a felicidade do meu coração de estar próximos a ele e ver no olhar de cada um e poder contemplar a alegria no olhar deles em relação à minha pessoa, em relação à humanidade de uma forma geral, e aprender com eles o segredo do universo, o segredo da natureza, o segredo dos complementos elementares e poder viajar em corpo físico a esses planetas que trazem em seus conselhos, em conselhos humanos que seria impossível. Só que não é. Não é. Mas é compreensível também entender e saber que você que me ouve, ainda que acredite em mim, eu sei que lá no fundo do seu coração é um pouco complicado acreditar em tudo isso. Mas para mim, para o Carlos Henrique aqui, não me importa a opinião das pessoas relacionadas a isso que eu falo. Eu não tenho que me justificar diante de homem algum, diante de mulher alguma, diante de ninguém. Se eu tivesse criando uma religião, ou criando uma seita, ou criando seguidores, aí sim eu deveria satisfação às pessoas. Mas não estou fazendo nada disso. Eu deixo bem claro, bem especificado que você que me ouve não tem a obrigação de acreditar naquilo que falo. Se você ouve, é porque você quer. Se você pratica, é porque você acredita. Se você tem altos e baixos na sua vida, é porque alguma coisa está errada no âmbito das decisões que você está tomando na sua vida. Ninguém é responsável por você que me ouve. Você é responsável pelo seu caminho, pela sua diretriz que se chama vida. E o meu desejo íntimo do coração é poder que um dia você possa ir de forma física, onde você possa tocar, experimentar, cheirar e sentir dentro do seu universo interior a verdade de tudo isso que falo, que para muitos parece loucura, parece mentira, parece plágio, parece invenção, e daí por diante. Mas essa, como eu disse, é a verdade da minha vida. Não tem que ser a sua verdade, é a minha verdade. E poder estar entre as estrelas, conhecendo planetas maravilhosos como esse planeta, Zacoper, desculpa. Conhecer Zacoper, para mim, foi e é um presente muito lindo, como os demais, dos quais eu já falei até aqui. E como sempre, as minhas partidas da Terra até a órbita da Terra
onde eu sou colocado dentro de uma nave, e essa nave, ela passa pelo portal que fica no lado oculto da Lua, e dali chegamos até a constelação de Sírius. E em Sírius, eu desço do planeta Galamiak, onde, devido às transformações na sua atmosfera e devido a tudo que eles têm aplicado em mim, como a minha recodificação celular, a minha recodificação no meu DNA, desse instante em diante, o sistema deste planeta, que chamamos de, como eu vou dizer para você entender, a atmosfera é a melhor palavra que eu encontro. A atmosfera do planeta, ela se torna respirável e compatível com a codificação do qual eles têm implantado a mim durante o segmento desses 9 anos, dos quais eu tenho mantido contato com essa civilização. E quando eu chego ali em Galamiak, dali eu parto geralmente com Agnachete, outrora quem está ali é Zamaniel, Arnetoliel, Canefieton, Delipiat e tantos outros. E dali nós partimos para qualquer que seja corpo planetário do qual a Confederação e o próprio Universo Pai e a Natureza Mãe julga que é necessário eu conhecer. E nesse dia maravilhoso, eu estava muito empolgado, como sempre, muito apreensivo também, sabendo que haveria para mim uma novidade e o sentimento daquela expectativa do que ou que eu vou ver. E nesse dia eu fui levado ao planeta Zacoper. E quando chegamos até o sistema solar, onde encontra-se esse planeta, eu pude ver aquela imensidão de corpos planetários dos quais, como eu sempre digo, porque sempre se parece um com o outro as confederações e as configurações de tais sistemas solares. E como eu disse, a Agnachete, ela sempre me deixa, por um espaço de tempo, apreciando toda a grandeza, toda a magnitude do sistema solar, toda a magnitude do seu Sol, ou sóis, e ver o corpo planetário do qual conheci, chamado Zacoper, para mim, foi mais uma memória guardada no íntimo do meu universo interior, do qual me trouxe saudade dos planetas dos quais eu já havia passado. Eu me lembro que, durante a minha observação e durante a volta que dávamos ao redor desse corpo planetário, a Agnachete, ela me falou assim: Henrique, tudo que é difícil, na verdade, se torna fácil. Ela me disse que as coisas que vêm aos nossos pensamentos, dos quais julgamos ser difícil, na verdade, são as fáceis. E as coisas que aparentemente são fáceis se tornam difíceis. Eu me lembro de ter dito a Agnachete, mas por que, Agnachete, a senhorita está me dizendo essas palavras? Ela disse: o simples, ele não é tão simples como se possa imaginar. E o difícil é o fácil do simples que se torna possível. E quando eu aprendi a observar com mais atenção o que a Agnachete me falava, no curso desses 9 anos e 7 meses, vai completar agora 7 anos e 8 meses, a cada gesto e a cada momento que a Agnachete sempre se dirigia a mim com palavras de sabedoria, eu procurei sempre guardar na tábua do meu coração, do meu universo interior.
E para mim, poder fazer isso é uma grande pedra de grande valor. E essa pedra de grande valor é que me traz paz, é que me traz alegria, é que me traz expectativas de dias melhores para mim, porque os nossos dias, eles se renovam a cada dia. E esse renovo que vem ao nosso coração, esse renovo que sobe ao nosso universo, essa maravilha que entra na nossa vida, as coisas que das quais temos buscado, temos falado, temos acrescido, essas coisas, essas palavras, esses conselhos que recebemos durante toda a vida, e no meu caso, receber de Agnachete esse conselho, para mim, é e sempre será aquela pedra preciosa de grande valor. E sempre a Agnachete, ela olhando para mim com aquele sorriso doce, com aquele olhar de verdade, com aquele olhar onde se mostra o verdadeiro amor de todas as coisas, no literal, eu me lembro que ela, num tom de brincadeira, disse: já basta ter olhado o planeta? E eu ainda ali namorando aquele corpo planetário, Zacoper, eu me lembro que, por todo momento do qual eu olhava aquele corpo planetário e via aquelas gigantescas naves saindo e entrando do corpo planetário, eu lembro que das nossas viagens que se seguia, não era mais necessário que naves viessem em nossa direção para poder fazer a abordagem de interceptação que do qual nos levasse a um reconhecimento para a proteção daquele próprio corpo planetário. E para mim, isso se tornou uma pedra de grande valor. Pedra essa que do qual me concedeu as esperanças de dias e de uma vida melhor. E depois de ter aprendido tudo que aprendi com a Agnachete, ter guardado no meu coração tudo que ela ensinou, eu mais do que de imediatamente comecei dentro ali daquela nave colocar tudo em prática. E eu me lembro que a nossa nave, ela ficou orbitando a atmosfera do planeta Zacoper, e quando ela orbitava o planeta, nós descemos dentro da esfera, passamos pela atmosfera do planeta e chegamos até o solo desse planeta. E como sempre, eu sou muito observador e procuro entender e guardar na minha mente tudo aquilo que vejo, tudo aquilo que ouço. Eu via gigantescas montanhas, gigantescos lagos, uma natureza não tão grande e expansiva, mas uma natureza meio que acanhada, porque ali naquele corpo planetário não se tem muito a expansão da vida vegetal. Eu não sei por qual motivo, mas a mãe natureza quis assim, então assim tem que ser feito. E daquele momento em diante, eu me lembro que descemos até o solo, ao contrário de outros planetas que dos quais descíamos em uma plataforma. E eu me lembro que ao descer no solo do planeta, a nave ela ficou pairando sobre o solo uma distância de praticamente assim, uns 3 palmos acima do solo. E ali a nave abriu a esfera e nós descemos dessa esfera e encontramos uma tipologia chamada Agekor. Agekor é uma tipologia de 4,5 metros de altura. A cor da sua pele é uma pele azulada, bem clara,
Os seus olhos são pequenos e na sua face tem tão somente 8 olhos que piscam simultaneamente. O crânio, ele é grande, arredondado, a boca é pequena, o nariz é um nariz grande, achatado para baixo, ele não possui cabelo, os seus braços são braços proporcionais ao tamanho do seu corpo, os seus pés têm somente 2 dedos, ele usa um cinto de um aparato tecnológico extraordinário, que do qual cria ao seu redor um escudo de proteção. No seu ombro eu vi o que se assemelhava muito com um pedaço de armadura. Eu vi vários anéis nos seus 6 dedos. E ele, ao ver a Gnachete, a saudou. Quando me viu, me saudou também, se abaixou. E o sentimento que eu tive foi de poder dar a ele um abraço. E quando eu o abracei, eu senti um cheiro muito doce que vinha da sua pele. Ele fazia com que o seu cheiro natural se emanasse dele próprio. E naquele momento, ao olhar para aquela tipologia diferente de um corpo planetário, que do qual ainda não havia conhecido, chamado Zacoper, ali ele falou algumas palavras que das quais me deu o entendimento, devido aos processos que passei no planeta Alamer, junto com Zamaniel, que do qual me deu discernimento de interpretação de símbolos, de interpretação de sonhos, de interpretação de linguagens diferenciadas de tipologias alienígenas. E ali nós conversamos um pouco. Ele me falou algumas coisas, como o processo que o planeta Eleap, que é o nosso planeta Terra, passaria, e das dificuldades que a raça humana sofreria em tão pouco tempo. E que isso iria cegar muitas pessoas que das quais estavam acostumadas com catástrofes e achavam no íntimo do seu coração que isso seria inevitável, que isso seguiria o curso do processo natural da Terra. E ao ouvir ele falar tudo isso comigo, e poder aprender com ele todas as coisas, e poder entender de uma forma definitiva, caminhei ali com ele e a Gnachete, fui levado até um círculo. Esse círculo, ele emanava uma luz que vinha de baixo para cima, como se fosse na semelhança de um portal. Ao redor desse círculo tinha pedras, e essas pedras são pedras preciosas que das quais eu desconheço o seu valor. São pedras diferentes das pedras que temos aqui no nosso planeta, das quais conhecemos como diamante, esmeralda, topázio, crisólita e tantas outras. Essas pedras eram de uma cor diferente e elas emanavam uma luz muito forte. Ao meu ponto de vista, é até imaginável entender que podia se tratar de uma pedra, de pedras artificiais. Mas eu acredito que não seja. Eu acredito que ali é o espelho refletido da própria Mãe Natureza, mostrando toda a sua grandeza, toda a sua beleza. E a Gnachete, ela me disse que ali eu estava conhecendo o planeta Zacoper, e que esse planeta é um planeta que do qual passou por um processo e recebeu a sua herança de libertação de uma raça que da qual hostilizava essa civilização e a hostilizou por 937 mil anos. E quando eu ouvi aquela história que se iniciava naquele momento, quando eu olhei para aquela tipologia diferente de toda a tipologia que da qual havia conhecido, e ele sorriu para mim e me convidou que passasse por dentro desse portal, por dentro dessa luz que vinha de baixo para cima. Ao atravessar ali, eu cheguei em um vale, dentro do próprio planeta, dentro do próprio corpo planetário,
E quando passei por esse vale, eu vi enormes cavalos, enormes animais que pareciam ser dinossauros, mas não eram, porque eram mamíferos. Mas quando eu comparo a dinossauro, é a magnitude e a grandeza do seu tamanho. E daquele momento em diante, onde eu experienciei a glória e a beleza deste corpo planetário Zacoper, eu fui até um lago, e nesse lago eu me lembro que tinha um barco que se apresentava ser transparente, uma tecnologia assim extraordinária, uma tecnologia muito especial. E quando eu fui levado para cima desse barco, eu olhei para o piso desse barco, que era transparente, porque parecia ser de cristal e de vidro, eu podia ver o fundo daquele lago, daquele oceano e de toda aquela extensão. E quando eu vi tudo isso, quando eu presenciei tudo isso, quando me acresceu tudo isso, nós fomos navegando por um espaço de tempo até chegar em um arco gigantesco, onde também dele emanava uma luz muito intensa. E nesse arco, a escrita daquela civilização dizia que aquele que atravessasse ali conheceria e aprimoraria a verdade que existe no seu coração. E ali navegando com a Guinachete, junto a esse maravilhoso ser, atravessamos esse arco, junto com esse navio, e cheguei a um outro lugar do planeta. E nesse lugar eu vi uma cidade toda feita de cristal, cidade essa que me lembrava muito Júpiter. E quando cheguei nessa cidade de cristal, eu podia ver pilares que vinham da terra até o céu, e do que do céu vinha até na terra. Eu vi uma conexão tecnológica de um valor inestimável. Eu vi toda aquela tipologia que variava entre 4 metros e 5 centímetros, 3 metros e 70 centímetros, e tipologias de até 1 metro e 90 centímetros. E poder ver tudo aquilo diante dos meus olhos, ainda que eu estivesse acostumado de conhecer outros mundos, de ver tipologias diferenciadas, como o nosso dia ele se renova a cada amanhecer, também cada planeta para mim é uma surpresa muito grande eu poder adentrar nesses corpos planetários e conhecer uma diversidade imensa desse tipo de tipologia. Ali eu fui levado até um palácio. Esse palácio ele tinha o formato trapezoidal, e quando eu entrei nesse palácio que tinha apenas 8 degraus, eu entrei em um salão, eu não vi nenhum tipo de trono, eu vi várias tipologias pertencentes do planeta Zacoper, e essas tipologias elas ficavam em pé, andando de um lado para o outro e cantando. E eu me lembro que, ao ouvir a sua voz, eu traduzi, e a música dizia: aqui estamos no seio do universo Pai, aqui estamos no seio da natureza Mãe, aqui estamos a conhecer toda a imensidão do universo. A explanação da música, ela dizia isso. E ali eu conheci Abatep, que é o líder constituído pelo universo Pai, que lutou até onde conseguiu lutar para conseguir libertar o seu planeta Zacoper. E esse líder, como os demais, tem o mesmo formato tipológico, que do qual eu já falei, porém ele, o que diferencia é que ele tem 10 metros de altura, porque foi constituído pelo fragmento de universo primordial. E ali
ele me deu as boas-vindas a Aknashete, e aquele ser que nos recebeu quando descemos da esfera, ele literalmente desapareceu de perto de nós. Eu procurei ele com o meu olhar, não encontrei ele em lugar algum. Foi quando veio à nossa direção um outro ser de nome Nepep. E Nepep, ele foi me apresentado por Aknashete, e ele também de bom agrado me recebeu e me recebeu muito bem. Nepep, ele me concedeu a graça de poder passear dentro daquele templo. E ali eu me lembro que, como em outros mundos, a Aknashete, ela permaneceu junto com aquele rei, junto com o conselho daquele planeta, e eu fui com Nepep a passear e conhecer o planeta e ouvir a sua história. Nepep, ele me dizia que o planeta ele tinha sofrido um ataque a partir da Terceira Grande Guerra. Ele me disse que uma raça hostil chamada Zakeliali tinha encontrado o sistema solar, que era composto por 11 planetas, tanto que quando eu apreciava o sistema solar, quando cheguei nele, eu vi que ali só tinha 7 planetas somado com Zacoper. E esse planeta, que foi destruído através da peleja, né, da grande Terceira Guerra, essa civilização ela perdeu em primeira instância essa grande guerra, e o rei ele foi aprisionado no subterrâneo do planeta. Nepep, ele me dizia que foi um momento de muita dor vendo o seu rei cair, mas eles agradeciam sem saber, eles agradeciam pelo rei não ter sido morto. E essa civilização hostil do qual escravizou essa civilização por mais de 900 mil anos, eles chegaram a um tempo que eles tiveram a chance de reação. E essa reação veio no meio da quarta grande última guerra. E Nepep me disse que eles lutaram uma última luta, que do quais eles acreditavam e sabiam que poderiam de alguma forma serem destruídos por essa civilização hostil, mediante que sua tecnologia, sua arma tinha sido tomada devido à perda do início da Terceira Grande Guerra. Em Nepep, ele me disse que eles foram, no nosso linguajar, por tudo ou nada. E naquele momento, ele conseguiu com êxito, junto com seus irmãos, libertar o seu rei. E naquele momento, eles receberam a visita de uma civilização chamada Anelipiar. E essa civilização Anelipiar era uma civilização que viajava entre as estrelas, procurando essas raças hostis para poder destruí-las. Conforme eu havia dito em um dos meus vídeos, que o Universo Pai determinou que os pilares do universo descessem para a guerra e perseguissem aqueles que haviam desviado os conceitos que do qual outrora o próprio Universo Pai e a natureza Mãe havia lhes ensinado. E ele me disse que quando chegou essa civilização, foi um upgrade para eles. Eu falo upgrade no meu linguajar, para você que me ouve entender. E eles tiveram esse reforço, e eles expulsaram essa civilização, que foi abatida no ar por armas de alta precisão tecnológica, que das quais essa civilização que viajava entre as estrelas, procurando raças hostis para capturar, aprisionar e destruir, encontraram essa estrela, essa constelação e o planeta Zacoper, e eles viram que ali habitava uma civilização hostil que estava fazendo de escravo aquela civilização. E ele me contou que depois que houve todo esse furdunço, toda essa batalha, toda essa grande guerra,
já no meio da Quarta Grande Guerra, eles receberam várias naves de apoio de outras civilizações que vieram a pedido dessa civilização libertadora, e naquele momento em diante eles começaram a reprogramar toda a estrutura do seu planeta. Eles começaram a se reerguer e se tornar destaque entre as estrelas. E quando eles desceram para a guerra, para auxiliar também outros mundos que estavam passando pelo mesmo processo que do qual o seu planeta Zacoper havia passado, essa tipologia que me acompanhava, esse ser maravilhoso, extraordinário, de bom coração, de bom sentimento, ele me dizia que faltava tão somente 6 anos para que se desse o fim da Quarta Grande Guerra. Então, nos 6 últimos anos, eles entraram na batalha, pelejaram, guerrearam e conseguiram, de alguma forma, ajudar outros mundos. E para reerguer o seu planeta, que foi destruído por essa civilização, eles demoraram 276 anos para poder reerguer tudo. E essa civilização, que da qual foi a sua libertadora, daquele momento em diante, se tornou uma civilização que do qual ofereceu tecnologia, ofereceu sabedoria, ofereceu entendimento. Mas ele me disse que o valor de um ser diante do universo Pai, ele não está medido com as suas armas, com as suas melhores naves, ele está medido com a proporção da sua boa vontade e do seu respeito perante e diante do universo, que é a sua fonte de vida. Ele me disse que a força não leva ninguém a lugar nenhum. A força, ela não serve para engrandecer aquele que ataca. Ela serve para fortalecer quem está sendo agredido. E naquele momento, quando ele falava comigo, eu comecei a pensar em todas as coisas que aconteceu na minha vida antes de 2007. Eu comecei a lembrar do ensinamento de Arnetoliel, eu comecei a lembrar do ensinamento de Zamaniel, Mereconoab, Atilil, Akar, Agnachet e tantos outros que dos quais de boa vontade me recebeu em seus corpos planetários. E naquele momento, para mim, entender o valor do respeito, da admiração, da conquista, da necessidade e da boa vontade, da boa atribuição ao universo interior e exterior, o respeito contínuo da Mãe Natureza, eu entendi e entendo até nos dias atuais que, a cada dia que passa, os nossos valores, eles são medidos de acordo com a nossa necessidade. E os nossos valores não são medidos pela força, os nossos valores não são medidos pela proporção da nossa violência. Os nossos valores são reconhecidos pelo nosso caráter, pela nossa compreensão, pela nossa autoajuda e por aquilo que temos de melhor, que é uma palavra simples que do qual conhecemos como se chama amor. Eu quero lembrar que Arnetoliel disse que o amor ele é merecido e o perdão ele é conquistado. Ou vice-versa, se você julgar o amor ser conquistado e o perdão merecido. E você aprender junto a uma tipologia diferente, que do qual te contou a sua história, que do qual demonstrou que mesmo as melhores e as maiores civilizações que detêm alta tecnologia armamentista, ou seja, tecnologia bélica, civilizações que são detentoras de mais de 1.678 planetas colonizados, e saber que nada disso tem significado diante daquele que é o nosso universo Pai. O que é muito é pouco, e o que é pouco, na verdade, é muito.
E são ensinamentos que dos quais não aprendemos todos os dias. Ensinamentos esses que dos quais nos faz ter esperanças melhores de vida. Ensinamento que dos quais nos traz esperança para dias melhores, uma vez que todos nós já fomos traídos por algum tipo de sentimento, por algum tipo de queixa que nós mesmos fazemos com nós mesmos. Então são coisas assim na nossa vida que das quais merece uma reflexão diferenciada, merece um upgrade dentro do nosso interior para expandir o nosso entendimento com aquilo que se chama novidade e expectativa de uma consciência pura. Hoje, eu procuro não mais falar tanto como eu falava, trazendo à tona os detalhes dos planetas, das tipologias, mas eu preocupo muito em ensinar aquilo que deles vieram até a mim, que são os seus conselhos. E ser grato é tão somente você ser honesto em entender que acima de você existem seres superiores que estão capacitados para te ensinar. Eu já disse por diversas vezes que ninguém jamais vai tirar isso de mim. Ninguém vai apagar do meu coração toda a certeza de tudo que vi, tudo que ouvi, tudo que experienciei, tudo que experiencio. Ninguém vai fazer isso. Como eu disse, essa é a minha história de vida, é a história que passou a fazer parte da minha vida em 2007. E até o atual momento continua fazendo parte da minha vida. E você poder ser contemplado em conhecer um mundo, em poder conhecer uma tipologia alienígena que é diferente de todas as outras que até ali você havia conhecido, você poder entrar em um corpo planetário, em corpo físico, você passar por uma reprogramação celular, passar por uma reprogramação no seu DNA, e você poder andar em naves alienígenas, você poder adquirir conhecimentos com determinadas civilizações que são conhecimentos que vão te valer por toda uma vida, você procurar entender a razão de tudo isso, procurar saber, aprender e de bom coração ter dentro de você esse ensinamento, você poder levantar todos os dias e saber que dias melhores estarão diante de você e que aquilo que do qual a sociedade, a ciência, a religião te ensinou não tem nada a ver com aquilo que do qual você está ouvindo agora. É o que aconteceu comigo. Porque quando eu aprendi, quando eu vi a primeira vez aquela esfera descer no acampamento do qual eu estava fazendo, para mim aquilo foi surreal. Eu achei que eu tinha delirado. Mas depois que eu vi que eles são de carne e osso, são reais, não são fantasmas, nem superstições, são verdadeiros, são seres de dimensões elevadas, que são capazes de dobrar qualquer coisa, seja o espaço, seja o tempo, que podem e têm a capacidade tecnológica de se tornar onipresente, onisciente. E você, por ser tão pequeno, ser convidado por seres tão grandes que estão no pilar da sustentação da herança do universo, e você sair do corpo planetário do qual você mora e olhar para trás e ver a grandiosidade de todas as coisas e entender tudo
e você compreender de uma vez por todas que todas as coisas são possíveis e que tudo que foi te ensinado é tudo mentira, seja na religião, seja na ciência, seja na filosofia, seja em qualquer área da vida, você, pelo menos eu respondendo por mim, fui enganado o tempo todo até 2006. Porque de 2007 para cá, ninguém mais passou mel na minha boca. Ninguém. Ninguém. Literalmente ninguém. E poder estar no planeta Zacoper, poder conhecer as suas montanhas, poder conhecer as suas naves, poder conhecer toda a tipologia, poder conhecer os laboratórios, poder aprender que através da resistência se consegue aquilo que busca, que foi o caso deles, que através da resistência eles conquistaram a libertação do seu planeta junto à civilização que chegou para ajudá-los. Quando você olha para aquela tipologia e enxerga neles a doçura, o amor, a não vingança, a não pretensão maligna, e você procura dentro de você respostas das quais estão na sua frente, o que eu só perguntava para mim e para Gnachete, onde eu iria parar, qual seria o último planeta do qual eu iria conhecer, partindo daquele momento, partindo daquele princípio. Eu me lembro que o tempo todo a Gnachete, ela sorria para mim, ela me dizia assim: muitas coisas vão acontecer na sua vida. Só que quando você abrir a sua boca para falar para aqueles que vão querer te ouvir, haverá também aqueles que não irão querer te ouvir. E você tem que estar preparado. Você tem que saber o valor da resistência, o valor da persistência, o valor dos conflitos interiores e saber que quando não se tem uma resposta no dia de hoje, ela vem na parte da manhã ou até mesmo no mesmo dia na parte da noite. E poder ser compartilhado comigo esse entendimento, essa sabedoria que muitos de nós deixa passar por desapercebidos, você fica feliz, você fica alegre, você fica pensativo e você, quando começa a praticar, você começa a ignorar tudo que está à sua volta e começa a enxergar o caminho do qual você tem querido modelar para si mesmo. E isso que é mais importante. Isso que é mais bonito. Foi que nem eu disse para vocês, as minhas idas, ainda que aos olhos da ciência, ainda que aos olhos do meio científico seja impossível, idas essas que são feitas fora do sistema solar, em corpo físico, em plena consciência despertada, onde eu vejo tudo, ouço tudo, toco no que eu quero, não é tão somente para que eu possa ver a beleza do corpo planetário, como no caso de Zacoper, que é um corpo planetário todo cinza claro, e ao mesmo tempo tem um contraste azul escuro e alguns pontos amarelos, que são pertencentes dos seus vales e em seus vales as suas vegetações. E você poder entrar naquele planeta, naquele corpo planetário e respirar naquela atmosfera que não te afeta em nada, que não destrói a sua célula, que vai contra os princípios do que foi ensinado a mim durante o tempo do qual eu estudei o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, que vai além de tudo aquilo que é dito através dos meios científicos, e você olha para dentro de você e aqueles conselhos que a gente acredita ter, acredita saber, que é a persistência, a perseverança, que passa, como eu disse, desapercebido de todos nós, você olha daquele momento em diante, e para aquele momento em diante, e dali em diante, você entende que
aquilo que do qual você acreditava saber, ter muito mais profundidade, ter muito mais razão em uma extensão de um conhecimento único. E o melhor de tudo, você é ensinado por uma civilização superior a você em conhecimento, em ciência, em tecnologia e em simplicidade. Sabe quando você olha para uma pessoa e você gosta tanto daquela pessoa que dá vontade de você morar com aquela pessoa? Quando você faz um amigo que você olha para ele e dá vontade de você nunca se afastar dele, imagina isso multiplicado por 1 bilhão. É essa sensação que eu sempre tenho quando estou com a Guinachete, com o Zamaniel, com a Retoliel, com o Mereconoab, com o Atilio, com a Car e com todos os outros. Com o Pepe, com todos os outros. E você aprender com eles, que são seres extraterrestres, que são os alienígenas temidos por Hollywood, onde são induzidos os filmes que dizem que eles vão invadir, que vai ter guerra, essas coisas, e você vê que todo o conceito deles para você nada mais é do que o que se aprimora dentro da realidade do seu interior. Aí você pergunta, por que isso? Mas você sabe que a justiça verdadeira, que é a verdade que existe em nós, principalmente em mim, ela vem, e quando ela vem para punir todo o desgosto que você teve de um falso ensinamento, de um falso conhecimento do qual você acreditou. E quando você olha para si e olha para trás, você passa a enxergar o seu valor, você passa a enxergar a sua vida de um modo diferente. Eu enxergo a minha vida de um modo diferente. E aqui eu só falo para aqueles que desejam ouvir, porque os vídeos áudios estão aí. Ouve quem quer, aprende quem quer, acredita quem quer. Não saia da sua religião acreditando nas minhas palavras. E não acredite você que estou criando uma seita ou quero que você me siga, ou me chame de mestre, ou de professor, ou de pastor, ou de bispo, ou de padre, ou de pajé, ou pai de santo. Nada disso me interessa, como nunca interessou durante todo o tempo. No primeiro dia que eu fui para fora do sistema solar, quando eu fui na Lua e vi que ela é uma base alienígena avançada, quando eu fui a Galamiak e vi aquela tipologia linda, maravilhosa, de beleza infinita, e quando eu aprendi com eles tudo que dos quais eu tenho falado até aqui, principalmente no planeta Zacoper, que do qual estou tratando hoje, que do qual mostrou a sua persistência, a sua perseverança em todas as coisas, em um fundamento baseado único que se chama crença naquilo que é impossível. Onde o fácil é o difícil e o difícil é o fácil. Então, quando essa civilização acreditou que não era o fácil, mas era o difícil se tornaria o fácil, eles se levantaram para a guerra, não sabendo eles que o Pai Universo e a Mãe Natureza já tinha guiado aquela civilização da qual auxiliaria eles nas lutas. E tudo isso é um resumo da palavra que é maravilhoso. Hoje, tão somente, eu quero deixar com você que me ouve essa reflexão baseado nesse planeta Zacoper. Lembrando que o planeta Zacoper ele terá uma continuidade dentro da explanação de outros mundos, onde eu vou trazer à tona detalhes do próprio planeta Zacoper. As possibilidades do mundo é infinita. O universo Pai, que é o universo exterior, ele quer o melhor para aquilo que é ele mesmo, o universo interior. Porque aquilo que você chama de alma e de espírito são partículas que foram fragmentadas, que do qual modelou o seu corpo de primeiro plano, e a Mãe Natureza modelou esse corpo que você tem, que é o corpo de primeiro plano. E o respeito à água, à terra, o ar e o fogo,
e a vida vegetal e a vida animal, ela tem que fazer parte da nossa vida. É necessário que isso seja feito. E a sua civilização respectiva, ela vai se achegar a você no tempo certo. E quando ela se achegar, você a convide a fazer parte da sua vida, porque já é uma questão particular sua. Sua e de mais ninguém. E assim, eu só tenho a agradecer às confederações galácticas, ao universo Pai, à natureza Mãe, à Agnachete, que é a minha mãe, após 2036, e agradecer também às pessoas que têm querido de alguma forma ter uma consciência mais elevada, porque já está enfadada do sistema religioso, já está enfadada do sistema do qual vive, que envolve tanto questões de finanças, como questões dos quais fazem parte cotidianamente do nosso mundo. Eu deixo com você esse vídeo de reflexão, para que você possa aprender por si só e descobrir a verdadeira verdade que existe em você. Existe uma frase que diz que ninguém é dono da verdade, mas se você quiser, você pode ser o dono da sua verdade, porque você é o seu todo. Você é a sua conexão com o seu próprio Criador, no qual habita dentro de você, que se chama fragmento de vida, do qual nos foi ensinado e deram um nome de alma e espírito, que na verdade é o universo centelha de vida. E para você eu deixo esse vídeo, agradeço a você. O planeta Zacoper é um planeta maravilhoso, é um planeta lindo, é um planeta cheio de vida, de uma civilização extraordinária. As suas naves são no modelo retangular e a cor das naves são brancas. A tecnologia dos portais é extraordinária. A tecnologia científica, biológica, é espetacular. A tipologia, então, sem palavras. São seres assim que dá vontade de levar para casa e não soltar nunca mais. É de uma doçura extrema. E isso é o que é de mais maravilhoso em tudo isso que é visto entre as estrelas. E com você, eu me despeço, dando um beijo enorme no seu coração, agradecendo você pela compreensão, pela paciência e respeitando sempre, em primeiro lugar, a sua crítica e a sua não crença, porque, como eu disse, ninguém tem que acreditar em mim. Aqui eu estou somente contando a minha história, a minha experiência que se iniciou em 2007. Porque em algum lugar alguém vai ouvir e esse alguém vai ter, através de mim ou através de outras pessoas, a resposta que tanto procurou na vida. Obrigado por tudo, ao universo, à Mãe Natureza, à Agnachete e aos demais. Gratidão do fundo do meu universo interior. E feliz sempre estou por poder compartilhar tudo aquilo que vi, tudo aquilo que vivi, tudo aquilo que experienciei, que da qual já falei de forma detalhada. E um breve resumo: o planeta Zacoper é um planeta que me ensinou a persistência. Me ensinou a não ignorar o que é fácil, porque o que é fácil é difícil. E o que a gente acha que é difícil, que é o fácil. E um interligado ao outro nos dá aquilo que queremos através da atração e do direito de escolha. Acredito eu que em breve você que me ouve, que tem praticado o seu universo, o respeito à natureza, aos seus elementos, à sua vida vegetal, à sua vida animal, que tem buscado a sua civilização respectiva. E eu sei que você tem altos e baixos, mas é quando você acha que está difícil, que não vai ter mais saída, é aí que você encontra a porta diante dos seus olhos. Aí basta tão somente você fechar os teus olhos e dizer: universo, mostra-me a verdade. Natureza,
me conceda um entendimento profundo e eterno de todas as coisas. E a minha civilização respectiva, eu peço dela o ensinamento e o entendimento para que eu não seja enganado. E assim, você vai ser aquela pessoa da qual você sonhou, que estava no seu inconsciente e no seu subconsciente. E daí em diante, você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que você sequer um dia imaginou ser. Um beijo enorme no seu coração, seja você hétero ou homossexual. Até o próximo vídeo. Gratidão por tudo.